Entropia, em termos simples, é uma medida de quanta desordem ou aleatoriedade existe em um sistema. Imagine uma sala bem arrumada, com tudo em seu devido lugar. Agora pense nessa mesma sala depois de uma festa, com objetos espalhados por todos os lados. A sala, após a festa, tem mais entropia do que antes, porque está mais desorganizada, mais imprevisível. Na física, a entropia ajuda a descrever o grau de organização de partículas, como átomos e moléculas. Quando essas partículas estão muito ordenadas, como em um cristal no frio, a entropia é baixa. Mas quando estão em movimento caótico, como em um gás quente, a entropia é alta. A ideia central é que, com o passar do tempo, os sistemas tendem naturalmente a ir de estados mais organizados para estados mais desorganizados, porque há muito mais maneiras possíveis de estar desorganizado do que de estar organizado. Por isso, a entropia tende a aumentar. Ela não mede exatamente o caos, mas sim quantas formas diferentes um sistema pode assumir internamente, mesmo parecendo igual por fora. Assim, entropia é uma ferramenta que a física usa para entender o comportamento dos sistemas, a direção em que as coisas mudam e por que certos processos acontecem espontaneamente, como o gelo derretendo ou um perfume se espalhando no ar. A relação entre entropia e desordem é uma forma intuitiva de explicar por que certos processos naturais acontecem do jeito que acontecem. Em essência, a entropia mede quantas maneiras diferentes as partes de um sistema, como átomos ou moléculas, podem estar organizadas internamente, mesmo que do lado de fora o sistema pareça o mesmo. Quanto mais maneiras diferentes houver, maior a entropia e maior a desordem. Pense, por exemplo, em um baralho de cartas. Quando ele está novo, com todas as cartas em ordem, há pouquíssimas formas de ele estar exatamente daquele jeito. Mas se você embaralhá-lo, há milhões de combinações possíveis. Essas combinações representam estados com alta entropia, porque há muito mais formas de ser bagunçado do que de ser organizado. Nos sistemas físicos é parecido. Um cubo de gelo, com suas moléculas de água rigidamente organizadas, tem baixa entropia. Quando ele derrete e vira água, as moléculas passam a se mover livremente em arranjos aleatórios. A entropia aumenta. A desordem aqui não é bagunça no sentido comum, mas sim uma grande quantidade de arranjos possíveis para as partículas. Então, quando dizemos que a entropia mede a desordem, estamos dizendo que ela mede a liberdade interna das partículas para se rearranjarem. E como os sistemas naturais tendem a evoluir para estados com mais possibilidades, ou seja, mais desordenados, a entropia tende a aumentar com o tempo. A entropia está no coração da segunda lei da termodinâmica. Essa lei diz, em essência, que em qualquer processo natural que ocorra em um sistema isolado, a entropia total desse sistema nunca diminui. Ela sempre aumenta, ou, no máximo, permanece constante. Isso significa que os sistemas tendem naturalmente a evoluir para estados de maior desordem ou maior número de possibilidades internas. Por exemplo, imagine um cubo de gelo derretendo dentro de uma sala fechada. O calor da sala flui para o gelo, que derrete e se transforma em água. Durante esse processo, a energia se espalha de uma forma mais uniforme. A água líquida tem mais entropia que o gelo sólido, porque as moléculas estão mais livres para se mover. A energia não volta espontaneamente da água líquida para recriar o gelo. Isso exigiria intervenção externa. Esse caminho preferido da natureza, do mais ordenado para o mais desordenado, é justamente o que a segunda lei descreve. Ela também ajuda a explicar por que certos processos são irreversíveis. Quando você mistura leite no café, ele não se separa sozinho depois. Quando um perfume é borrifado no ar, ele não volta ao frasco. Nesses exemplos, a entropia aumentou e a natureza não tem um incentivo para voltar ao estado anterior, mais ordenado. Portanto, a relação é direta. A segunda lei da termodinâmica é a afirmação de que a entropia total de um sistema isolado nunca diminui, o que confere uma espécie de seta do tempo aos fenômenos do universo. As coisas acontecem em uma direção, e essa direção é dada pelo aumento da entropia. A entropia de aumentar em sistemas isolados, porque há muito mais maneiras diferentes de um sistema estar em um estado desorganizado do que em um estado altamente organizado. E com o tempo, os sistemas tendem a explorar essas possibilidades, simplesmente porque elas são mais numerosas. Imagine um quarto com 1000 peças de Lego organizadas em uma torre bem certinha.
Isso é um estado de baixa entropia. Mas se alguém chutar acidentalmente a base da torre, as peças vão se espalhar de muitas maneiras possíveis. A chance de elas, por acaso, voltarem a formar exatamente a torre original é praticamente nula. Esse espalhamento representa um aumento na entropia. O sistema foi de um estado altamente específico para um estado com milhões de configurações possíveis. Nos sistemas físicos acontece o mesmo. Num sistema isolado, ou seja, que não troca energia nem matéria com o ambiente, os átomos e moléculas continuam se movendo, interagindo e trocando energia entre si. Com o tempo, essas interações fazem com que a energia se espalhe de forma mais uniforme e que os estados mais prováveis, ou seja, os mais numerosos, acabem prevalecendo. Como esses estados prováveis correspondem a configurações com maior entropia, o sistema tende naturalmente a esse caminho. É como se você jogasse dois dados milhares de vezes. O número 7 vai aparecer muito mais frequentemente do que o 2 ou o 12, porque há mais combinações possíveis que somam 7. Do mesmo modo, a natureza joga os dados continuamente, e os estados de maior entropia, mais comuns, mais possíveis, acabam dominando com o tempo. Assim, a entropia aumenta não por alguma força mágica que empurra as coisas para a desordem, mas simplesmente porque o número de arranjos desordenados supera em muito os ordenados. E num sistema isolado, sem ninguém para reorganizar as coisas, né, a tendência natural é caminhar para o mais provável, o estado de maior entropia. A entropia está profundamente ligada ao tempo, porque ela dá sentido à ideia de que o tempo tem uma direção, algo que chamamos de seta do tempo. Em outras palavras, a entropia é o que nos permite perceber que o passado e o futuro não são iguais e que os acontecimentos seguem uma ordem. O gelo derrete, mas não congela sozinho. Os ovos quebram, mas não se recompõem. A maioria das leis fundamentais da física, como as que descrevem o movimento dos planetas ou das partículas, são reversíveis no tempo. Isso significa que, matematicamente, essas leis funcionariam da mesma forma se o tempo fosse invertido. Mas, na prática, isso não é o que vemos no mundo real. O motivo dessa assimetria entre passado e futuro está justamente no comportamento da entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que em um sistema isolado, a entropia sempre aumenta ou permanece constante. Isso estabelece uma direção preferida para os processos naturais, do menos provável, mais ordenado, para o mais provável, mais desordenado. É essa tendência que define o antes e o depois. O tempo, do ponto de vista da física, é percebido como aquilo que acompanha o crescimento da entropia. Por exemplo, se você visse um vídeo de uma xícara se quebrando no chão, saberia automaticamente que ele está no sentido certo. Mas, se visse as peças da xícara se juntando sozinhas e voltando à mesa, saberia que o vídeo está sendo reproduzido ao contrário. O que nos permite distinguir isso não são as leis da mecânica, mas sim o fato de que a entropia está aumentando no primeiro caso e diminuindo no segundo. E sabemos que, naturalmente, a entropia só aumenta. Portanto, a entropia é o que marca a passagem do tempo de forma física e concreta. Sem esse conceito, a noção de passado e futuro, de causas e consequências, perderia o sentido. A seta do tempo é, em última análise, a seta da entropia. Sim, a entropia de um sistema pode diminuir, mas isso só acontece em determinadas condições, principalmente o sistema não está isolado, ou seja, quando ele troca energia ou matéria com o ambiente. Vamos por partes. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia total de um sistema isolado, sem trocas com o ambiente, nunca diminui. Mas se o sistema estiver aberto ou fechado, isto é, se puder trocar energia ou matéria com o entorno, então a entropia dentro dele pode diminuir, desde que a entropia no ambiente aumente ainda mais, de forma que o total continue crescendo ou, no mínimo, constante. Um exemplo clássico: uma geladeira. Ela mantém seu interior frio e relativamente organizado, o que significa que está diminuindo a entropia do ar e dos alimentos lá dentro. Mas para fazer isso, ela consome energia elétrica e libera calor para o ambiente. Ou seja, a entropia total, geladeira mais ambiente, aumenta. O que aconteceu foi que a geladeira exportou entropia para o ambiente, à custa de trabalho externo, a energia da tomada. Outro exemplo mais natural: o surgimento de vida organizada.
Organismos vivos mantêm uma estrutura altamente organizada portanto, baixa em entropia, mas fazem isso consumindo energia e liberando calor e resíduos no ambiente, o que aumenta ainda mais a entropia do entorno. A vida é um processo local de redução de entropia sustentado por um aumento global dela. Portanto, sim, a entropia pode diminuir localmente, mas só com ajuda externa e nunca de forma espontânea em sistemas isolados. A ordem pode surgir, mas sempre ao custo de mais desordem em algum outro lugar. Esse é um dos motivos pelos quais a segunda lei continua válida mesmo em sistemas complexos como seres vivos ou máquinas. A entropia em termodinâmica e em teoria da informação têm significados diferentes, mas ligados por uma ideia comum. Ambas medem a quantidade de incerteza, desordem ou imprevisibilidade em um sistema. A grande diferença está no tipo de sistema que cada uma estuda e naquilo que está sendo quantificado. Na termodinâmica, entropia está relacionada ao número de microestados possíveis de um sistema físico. Em termos simples, ela mede quantas maneiras diferentes as partículas de um sistema, como moléculas de gás, podem estar arranjadas sem mudar o estado macroscópico do sistema, como sua temperatura ou pressão. Quanto maior esse número de arranjos possíveis, maior a entropia. Ela aparece quando falamos, por exemplo, de calor, trabalho e energia em motores, gases, líquidos e sólidos. Já na teoria da informação, criada por Claude Shannon nos anos 1940, a entropia mede a quantidade média de informação que recebemos ao observar uma mensagem de um sistema que produz dados de forma aleatória. Aqui, a entropia é usada para medir a incerteza sobre o que será dito ou transmitido. Se você sabe exatamente o que vai ouvir, como uma gravação que repete sempre a mesma palavra, a entropia é baixa. Se cada mensagem traz algo novo e imprevisível, a entropia é alta. Essa ideia é aplicada em áreas como comunicação digital, compressão de dados, criptografia e aprendizado de máquina. Um exemplo simples ajuda a visualizar. Se você joga uma moeda honesta, cara ou coroa, a entropia da informação é alta, pois cada resultado é igualmente provável e imprevisível. Se a moeda estiver viciada e sempre der cara, a entropia é zero. Não há nenhuma surpresa, nenhuma informação nova. Em resumo, entropia termodinâmica mede o grau de desordem física ou o número de configurações internas de um sistema físico. Entropia informacional mede o grau de incerteza ou surpresa associada à transmissão ou recepção de uma mensagem. Apesar das diferenças, ambas as ideias compartilham uma mesma lógica matemática e conceitual. Elas quantificam o quanto algo pode variar internamente ou o quanto é imprevisível. O conceito de entropia aparece de forma bastante concreta em várias situações do dia a dia, especialmente em máquinas que lidam com calor, energia e organização, como geladeiras, motores, usinas térmicas e até no corpo humano. A entropia, nesses casos, está ligada à eficiência, ao fluxo de energia e à inevitabilidade das perdas térmicas. Vamos ver dois exemplos claros. 1. Geladeiras. Uma geladeira mantém o seu interior frio e organizado, o que significa que ela está reduzindo a entropia interna. No entanto, isso não viola a segunda lei da termodinâmica, porque a geladeira não é um sistema isolado. Ela está conectada à tomada, consome energia elétrica e joga calor para fora, na parte de trás, pelo condensador. O que acontece é que, para manter a ordem interna, ela precisa aumentar ainda mais a entropia do ambiente externo, ou seja, ela exporta desordem. No fim das contas, a entropia total, geladeira mais ambiente, aumenta, e a segunda lei é respeitada. Motores como o de um carro. Um motor a combustão transforma a energia química do combustível em trabalho mecânico para mover o carro, mas esse processo nunca é 100% eficiente. Parte da energia sempre se perde na forma de calor, e isso está diretamente relacionado à entropia. A queima do combustível gera produtos gasosos com altíssima entropia, e a maior parte do calor vai para o radiador ou para o ambiente. Mesmo que o carro esteja se movendo, um trabalho útil, ele o faz ao custo de aumentar a desordem térmica ao seu redor. Essa perda é inevitável. Quanto mais energia útil se converte em trabalho, mais entropia é gerada como subproduto. Outros exemplos da vida real. Usinas térmicas. Quanto mais entropia geram, menor sua eficiência energética. Organismos vivos.
Precisam se alimentar, ganhar energia para manter sua estrutura interna organizada e resistir ao aumento natural da entropia. Ar condicionado. Retira calor de um ambiente, diminuindo sua entropia, mas consome energia e libera calor em outro lugar, aumentando a entropia total. Em todos esses casos, a entropia atua como uma espécie de limite natural. Ela nos lembra que não há almoço grátis. Sempre que tentamos organizar algo ou obter energia útil, há um custo, uma desordem gerada em algum lugar. Esse é o papel fundamental da entropia no mundo real. O aumento da entropia é muitas vezes associado à bagunça ou ao caos, mas isso é uma metáfora limitada, útil em alguns contextos, mas que pode enganar se tomada ao pé da letra. Entropia na física não mede desordem no sentido visual ou emocional que costumamos dar à palavra, mas sim o número de maneiras diferentes que as partes de um sistema podem se organizar internamente, mantendo o mesmo aspecto geral. Por exemplo, pense em um cubo de gelo derretendo. Quando sólido, as moléculas estão rigidamente alinhadas. Quando derrete, elas se movimentam livremente. É tentador dizer que isso é mais bagunçado, mas do ponto de vista físico, o que importa é que existem muito mais formas diferentes de as moléculas estarem distribuídas na água líquida do que no gelo sólido. Esse aumento de possibilidades internas é o que realmente caracteriza o aumento da entropia. Outro exemplo: um gás dentro de um recipiente. Quando as moléculas estão todas concentradas num canto, isso é um estado de baixa entropia. Quando elas se espalham uniformemente por todo o espaço, a entropia é alta, não porque o gás esteja bagunçado, mas porque existem muito mais formas distintas de as moléculas estarem espalhadas do que concentradas. Além disso, em muitos casos, o aumento da entropia está associado à organização funcional e não à desordem. Um computador funcionando, uma célula viva ou uma cidade são sistemas altamente organizados, mas que mantêm essa ordem exportando entropia para o ambiente. Isso mostra que ordem local pode coexistir com aumento global de entropia. Portanto, o aumento da entropia não é sinônimo de confusão ou descontrole, mas sim de crescimento nas possibilidades de configuração interna de um sistema. A desordem do mundo real, como uma sala bagunçada, pode até servir como analogia, mas o conceito físico de entropia é mais profundo e abstrato. Ele está relacionado à probabilidade estatística dos estados possíveis de um sistema, não à aparência externa ou à nossa sensação de organização.